Olá, somos a central de atendimento do RedCap da Universidade Federal Fluminense e o nosso papel é facilitar sua experiência com a plataforma. Neste vídeo, abordaremos sobre a elaboração de campos dos instrumentos de coleta. Para começar a adicionar campos ao seu instrumento, acesse a página Designer Online e clique no nome dele. O ícone de lápis que aparece ao lado do nome indica que o instrumento está disponível para edição. Ao clicar em seu nome, o instrumento será aberto pela visualização de design. Para algumas pessoas, as terminologias podem parecer um pouco confusas ao lidar com instrumentos no RedCap. Na prática, instrumentos são equivalentes a formulários, sendo eles ferramentas independentes para o registro de dados. Cada projeto pode ter vários instrumentos. Além disso, as partes de um instrumento destinadas ao registro de dados são denominadas campos. Cada campo apresenta uma variável atrelada a ele. O campo ID de registro aparece no topo do primeiro instrumento de seu projeto e permanece fixo na primeira posição, sendo impossível movê-lo ou excluí-lo. Se o seu instrumento for utilizado na forma de survey, o campo de ID de registro não será visível para o respondente. É importante notar que a numeração automática é habilitada por padrão. Nesse caso, os IDs de registro são automaticamente definidos sequencialmente a partir do número 1. Desativar a numeração automática permitirá que você digite IDs de registro arbitrários, conforme sua própria regra. Se o primeiro instrumento for utilizado como survey, o RedCap exige a ativação da numeração automática. De qualquer maneira, recomendamos não alterar as configurações de ID de registro. Para adicionar um campo ao seu instrumento, você poderá clicar na opção Adicionar campo ou na opção Adicionar matriz de campos. Abordaremos sobre a matriz de campos mais tarde. Por enquanto, vamos começar com um exemplo de campo básico para nome. Comece clicando na opção Adicionar campo. A lista suspensa Tipo de campo oferece diversas opções para criar campos em seu instrumento. O tipo de campo, caixa de texto, por exemplo, é muito versátil, podendo ser utilizado para nomes, datas, e-mails, números de telefone ou qualquer outro tipo de texto curto com até 64 caracteres. Ao escolher o tipo de campo, a página é atualizada para exibir as configurações relacionadas ao tipo escolhido. Cada campo deve receber um nome de variável único no projeto, composto apenas por letras, números e underlines. Esse nome necessariamente deve começar com uma letra, sendo ele crucial para referenciar a variável em cálculos e em lógicas de ramificação, além de ter um papel essencial na exportação de dados. Em nosso exemplo, o nome da variável será definido como nome1. Coloque também um rótulo, a fim de indicar ao respondente qual dado está sendo solicitado. Para isso, digite: qual é seu nome completo? Na área Rótulo do campo. A configuração obrigatório é autoexplicativa. Ao selecionar Sim, garantimos que uma resposta tenha sido inserida nesse campo quando o respondente salva um registro. Já a configuração Identificador determina se os dados inseridos no campo em questão são sensíveis, sendo importante para um eventual manejo de dados confidenciais. O alinhamento personalizado influencia na disposição do campo que o respondente visualizará. Experimente as 4 configurações disponíveis para determinar qual se adapta melhor às suas necessidades. Entre as opções direita vertical, direita horizontal, esquerda vertical e esquerda horizontal, a configuração padrão é direita vertical. A nota de campo é uma funcionalidade adicional, fornecendo um espaço para inserir um texto descritivo ou instrucional no campo. Esse recurso é valioso para indicar parâmetros ou expectativas em relação às respostas a serem inseridas. Imagine, por exemplo, um instrumento para registrar resultados de testes laboratoriais. Nele, você poderia usar a nota de campo para especificar que se esperam valores numéricos. Antes de adicionar mais campos, clique em Salvar para consolidar as alterações no campo. Veja que agora aparece a primeira área para a entrada de dados em seu instrumento. Ao criar um novo campo no status de desenvolvimento, você verá uma série de ícones em sua parte superior, representando diferentes funcionalidades. Eles incluem Editar, Lógica de ramificação, Copiar campo, Mover e Excluir. Copiar um campo é útil em vários casos, pois é comum que configurações permaneçam as mesmas nos campos de um mesmo instrumento. É importante notar que, ao copiar um campo,
o REDCap anexa um underline e um número no final do nome da variável da cópia, para garantir que não existam duas variáveis com o mesmo nome dentro do projeto. Voltando à página de design do instrumento em questão, vamos criar outro campo, agora para a data do registro. Clique na opção Adicionar campo. Selecione novamente a opção Caixa de texto. Desta vez, atribua à variável o nome data1. Para este campo, não é necessário incluir um rótulo. Agora defina uma validação para a data, por exemplo, dia, mês e ano. Assim, a data incluída seguirá esse formato. Agora, utilizaremos uma tag de ação para estabelecer o preenchimento padrão como a data atual. Tags de ação são funcionalidades inteligentes que podem ser vinculadas aos campos do seu instrumento. Clique na opção Tags de ação e encontre a tag de ação hoje. Clique em Adicionar para configurar a resposta como um valor padrão da data atual. Vamos criar o próximo campo, que será para a data de nascimento. Depois de adicionar um novo campo por meio de uma cópia do campo data1, vamos designar a variável como data2. Na área Rótulo do campo, digite qual é sua data de nascimento. Na área Tags de ação, insira a tag de ação Esconder botão, uma função que oculta a opção Hoje, que normalmente aparece à direita do campo de data para o respondente. Afinal, não faz sentido que o preenchimento com data atual seja realizado em um campo para a data de nascimento. Agora, vamos inserir um campo para calcular a idade do participante. Clique em Adicionar campo e, como tipo de campo, selecione Campo calculado. Insira idade 1 como nome de variável. Quanto ao rótulo do campo, ele não é necessário desta vez. Depois, você deve elaborar uma lógica de cálculo. Clicando no link logo acima da área Equação de cálculo, você será direcionado a uma página com as perguntas mais frequentes sobre o tema. Levando em conta que já criamos dois campos de data no instrumento, utilize a função DateDiff dentro da área Equação de cálculo para calcular a diferença entre essas datas, aplicando ambas as variáveis na sintaxe, conforme indicado. A letra Y na fórmula significa que queremos o resultado do cálculo em anos. Agora vamos adicionar a função RoundDown para que o resultado em anos seja sempre apresentado como número inteiro, sem casas decimais, conforme indicado. Observe a presença da marca de validação, sinalizando que a sintaxe está correta. Para entender melhor sobre essas fórmulas, ao clicar em Funções Especiais, você poderá entender melhor como utilizar esses recursos. É crucial observar que, dentro das suas equações, os nomes das variáveis devem estar corretos para assegurar o funcionamento adequado dos cálculos. Agora basta clicar em Salvar. Vamos explorar os tipos de campo para lidar com respostas categóricas. Abaixo do campo para idade, clique em Adicionar campo. Existem dois tipos de campo para respostas únicas, que são lista suspensa e botões de opção. Para respostas múltiplas, existe a opção Caixas de seleção. Para criar um campo para a cor favorita, por exemplo, selecione o tipo de campo Lista suspensa e insira o nome de variável cor1. Como rótulo do campo, digite a pergunta: qual é a sua cor favorita? Na área de opções, insira cada item da lista em uma linha específica, por exemplo, vermelho, verde, azul e amarelo. Adicione também a opção Outra, para permitir que o respondente escreva sua própria resposta. Ao clicar fora da área Opções, o REDCap atribui automaticamente números inteiros como valores brutos para cada item da lista de respostas em ordem crescente. Assim, aparecerão os valores brutos 1 para vermelho, 2 para verde, 3 para azul, 4 para amarelo e 5 para outra. Depois vamos explorar a funcionalidade de lógica de ramificação para permitir que o respondente possa digitar qualquer outra cor. Esses valores brutos atribuídos às respostas serão salvos em seu banco de dados, e o REDCap atribuirá o nome das respostas às suas respectivas numerações. Isso é importante para uma eventual aplicação das variáveis em equações, por exemplo. Essa atribuição automática de valores brutos geralmente não precisa ser alterada, mas em algumas situações você pode precisar alterar os valores para refletir algo mais apropriado ao seu contexto, como no caso de pontuações. Agora clique em Salvar e veja como ficou o seu campo para a cor favorita. Observe o modo como as possíveis respostas foram dispostas. Outro tipo de campo de resposta única são os botões de opção.
Teste esse recurso clicando em Editar, no campo para a cor favorita. Agora selecione o tipo de campo Botões de opção e clique em Salvar. Vamos agora criar um campo para cores preferidas copiando o campo Cor 1 para originar o campo Cor 2. Editando esse novo campo, altere o tipo de campo para Caixas de seleção e na área Rótulo do campo, escreva: quais são as suas cores preferidas? Ao examinarmos a página Livro de Códigos no menu de navegação, podemos observar a diferença entre as respostas de campos para respostas únicas e as respostas de campos para respostas múltiplas. As possíveis respostas de um campo do tipo Caixas de seleção são armazenadas em uma coluna específica, havendo também uma coluna para armazenar os nomes das variáveis. Assim, as variáveis dos campos do tipo Caixas de seleção funcionam mais como opções binárias, sendo as respostas salvas como 1 para caixas marcadas e 0 para caixas desmarcadas. Agora, vamos criar um campo para permitir que o usuário insira outra cor favorita, caso tenha selecionado a opção Outra nos demais campos. Coloque esse campo após a pergunta sobre cores favoritas e nomeie a variável como cor outra. Na área do rótulo do campo, insira Digite outra cor. Neste momento, na página de design do instrumento, todos os campos permanecem visíveis. No entanto, no momento de criar um registro, os campos com lógica de ramificação permanecerão invisíveis até que algum critério se cumpra para eles aparecerem. Para configurar essa funcionalidade no último campo, acesse a página de lógica de ramificação clicando no ícone verde. Para criar essa lógica de ramificação, selecione o método Construtor de lógica de arrastar e soltar, que é mais fácil de usar para iniciantes. Arraste até a área à direita as respostas Outra destinadas às variáveis cor 1 e cor 2. Conforme a configuração padrão, o último campo só surgirá se ambas as respostas que incluímos na lógica forem verdadeiras. Nesse caso, o campo Outra só será mostrado se todas essas duas opções estiverem selecionadas. Agora observe a seção Sintaxe avançada de lógica de ramificação, que foi atualizada automaticamente conforme as edições realizadas pelo método de arrastar e soltar. A declaração exibida nessa seção mostra a variável cor 1 sendo igual a 5 e a variável cor 2 sendo igual a 1. O significado essencial dessa declaração é que todas as variáveis apresentam como valor a resposta outra, e quando um respondente preenche o instrumento conforme essa declaração, um novo campo aparecerá para que ele digite a cor que ele deseja informar. Para a maioria das lógicas de ramificação básicas, o método construtor de lógica de arrastar e soltar é suficiente, mas há certas limitações que só podem ser superadas usando a sintaxe avançada de lógica de ramificação. Nessa seção, você pode usar parênteses e outros caracteres para criar uma lógica mais complexa em seu instrumento. Retornando à página de design do instrumento e criando um novo campo, você encontrará mais tipos de campo além dos que abordamos até agora. Os tipos de campo sim ou não e verdadeiro ou falso, por exemplo, são autoexplicativos e simplesmente retornam valores brutos binários em seu banco de dados. Até agora, para respostas discursivas, nós utilizamos exclusivamente o tipo de campo caixa de texto. Você deve ter notado que o texto mais longo que o respondente poderá incluir nessa caixa é de 64 caracteres. Se quisermos permitir respostas mais longas, podemos usar o tipo de campo caixa de notas. A caixa de notas permite uma área de texto com várias linhas para informações como endereços, mas também para respostas longas a perguntas abertas. O limite padrão para esse tipo de campo é de 3.000 caracteres, mas você pode usar uma tag de ação para limitar a quantidade de texto que pode ser inserido. Os demais tipos de campo são mais especializados e não fornecem uma caixa de entrada de dados típica. Vamos explorar isso brevemente, começando com o tipo de campo assinatura. Insira o nome de variável assinatura 1. Depois, na área de rótulo digite, forneça sua assinatura. Agora salve esse campo. Perceba que nesse campo agora aparece um link. Ao clicar nele, surgirá uma página para o respondente, onde será possível fornecer uma assinatura eletrônica. Esse recurso funciona melhor em dispositivos com tela touchscreen. Agora vamos criar um campo para upload de uma foto, com o intuito de explorar o tipo de campo upload de arquivo. Crie um novo campo,
nomeie a variável como foto1, crie um rótulo chamado Forneça sua foto e salve o campo. Esse tipo de campo exibirá um link que levará o respondente a uma janela de seleção de arquivos para fazer o upload no REDCap. O próximo tipo de campo que vamos explorar é o deslizar, criando um campo para uma escala de humor formada por números inteiros. Digite humor1 na área Nome da variável. Para o rótulo principal, digite Como você está se sentindo. Para os rótulos acima do controle deslizante, inclua Mal para o rótulo esquerdo, Indiferente para o rótulo do meio e Bem para o rótulo da direita. Você pode omitir o rótulo do meio se você quiser. É possível escolher os valores extremos da escala, bem como definir se o valor selecionado será exibido ou não. Você também pode usar seu alinhamento personalizado para definir se o controle deslizante será horizontal ou vertical. Agora salve o seu novo campo. Criando um novo campo, agora selecione o tipo de campo Texto Descritivo. Esse tipo de campo não demanda a entrada de dados pelo respondente, embora ainda precise estar vinculado a um nome de variável. Por isso, nomeie a variável como Descritivo1. Você pode usar esse campo para inserir parágrafos de texto em seu instrumento sem exigir nenhum dado do respondente. Os textos descritivos normalmente são usados para instruções ou informações em seus instrumentos, mas também podem exibir imagens, reproduzir áudios ou apresentar links. Vamos explorar a incorporação de um vídeo nesse campo. Suponha que você esteja criando um instrumento para ser usado na seleção de participantes para seu estudo e que você tenha produzido um vídeo de alta qualidade para fins de recrutamento. Este vídeo deve estar hospedado em um servidor acessível. Vamos usar o primeiro link de vídeo fornecido como exemplo pelo REDCap para fazer uma demonstração, inserindo esse link na área Embutir um vídeo externo. O formato de exibição padrão é pop-up interno, que simplesmente exibe um link que direciona para uma janela para reproduzir o vídeo. No entanto, muitas vezes é preferível definir o formato de exibição como inserido, para que o vídeo seja incorporado diretamente na página. Depois de salvar o campo, você poderá ver que o vídeo preenche a área do campo. Para reorganizar os campos, você pode arrastar o campo que acabamos de criar para uma nova posição no instrumento, ou clicar no ícone Mover. Na página Mover o campo para outro local, selecione o campo ID do registro na lista suspensa. Assim, o vídeo está no topo do instrumento. Agora vamos explorar o tipo de campo Iniciar nova sessão. Esse tipo de campo serve como cabeçalho de sessão, podendo ser usado para organizar seus campos no instrumento. Abaixo do campo para idade, clique em Adicionar campo e selecione o tipo de campo Iniciar nova sessão. Insira o rótulo Responda ao questionário a seguir e formate o texto como você preferir clicando na opção Usar editor de texto rico. Existem muitos tutoriais e referências na internet que podem ensinar como estilizar e formatar seu campo. Com algumas tags de ação, você pode modificar a estética dos seus instrumentos e chamar a atenção para partes que precisam de mais enfoque. Após salvar o seu último campo, vamos explorar a matriz de campos, uma funcionalidade que pode ser utilizada para criar listas de perguntas com um padrão de respostas igual. Para criar uma matriz de campos, na parte inferior do instrumento, clique na opção Adicionar matriz de campos. Na área Texto de cabeçalho da matriz, digite Responda se as afirmações são aplicáveis ou não. Vamos adicionar 3 afirmações. No primeiro rótulo, digite Faço atividade física mais de 4 vezes na semana. Em seguida, clique em Adicionar outra linha e, como rótulo desse novo campo, digite Pratico musculação. Novamente, adicione mais uma linha para o terceiro campo, inserindo o rótulo Pratico exercício aeróbico. Você precisará dar a cada um dos 3 campos da matriz um nome de variável, então seguiremos a convenção Atividade 1, Atividade 2 e Atividade 3, respectivamente. Na área Opções, inclua as respostas Sim e Não. Essas mesmas opções aparecerão repetidamente para cada campo da matriz. Na seção Outras informações da matriz, acessando a lista suspensa Formato de resposta, você pode escolher entre respostas únicas ou respostas múltiplas. Mantenha selecionada a opção Respostas únicas. Existe também uma opção chamada Classificação.
Você pode ler mais sobre essa funcionalidade clicando no link próximo a essa opção. Um exemplo de contexto para usar a classificação em sua matriz é quando se pede para classificar opções de acordo com uma ordem de preferência. A classificação permitirá que o respondente selecione apenas uma opção em cada coluna de respostas, impedindo que ele repita a mesma resposta para mais de um campo. De qualquer forma, a última coisa que você precisa fazer para completar sua matriz de campos é fornecer o nome de grupo da matriz. Enquanto cada campo da matriz tem um nome de variável, a própria matriz também deve ter um nome. Digite atividade 0 na área Nome de grupo da matriz. Clique em Salvar e observe a aparência da matriz. Note que o cabeçalho da matriz tem um fundo amarelo, assim como os cabeçalhos das seções. Essas matrizes são tratadas como seções separadas no REDCap, de forma semelhante a um campo do tipo Iniciar nova seção. Enfim, terminamos a elaboração dos campos. Agora você deve testar o instrumento, buscando simular um registro a ser realizado futuramente pelos respondentes. Para realizar um registro, acesse a página Adicionar ou Editar Registros, cujo link está presente no menu de navegação. Em seguida, clique em Adicionar novo registro. Na página de registro do seu instrumento, interaja com os campos de todas as maneiras. Em cada um dos campos, insira uma variedade de possíveis respostas, tentando verificar se alguma delas revelará inconsistência no seu instrumento. Esperamos que este vídeo tenha contribuído para a sua experiência no uso do REDCap. Para mais detalhes sobre as funcionalidades da plataforma, consulte os demais materiais disponíveis na base de conhecimento.